Eu acho que vocês lembram as primeiras edições assim desse projeto, que eram chamadas de 10 dias de oração, e logo quando começou os primeiros, nós chamávamos de jornada espiritual. Era, na verdade, uma sequência que começava com 10 dias e depois o membro fazia mais 30 dias. Eram 40 dias de jornadas, porque a gente acreditava que aquilo ali, o irmão ia criar um hábito de acordar cedo e ter o primeiro encontro com Deus. E se chamava aí Seminário de Enriquecimento Espiritual. A Ruth está até me lembrando aqui. E qual era o objetivo de tudo isso? É isso que eu falei para vocês. Era que o irmão se acostumasse a acordar cedo e ter os primeiros momentos com Deus. E a igreja foi adaptando o projeto, e hoje nós estamos com o tema de 10 dias de clamor e 360 dias de oração. É muito bom quando a gente faz esse encontro, como nós estamos fazendo aqui, né? Assim, de maneira coletiva. Algumas igrejas abrem as igrejas para isso, mas lembre que o foco do projeto é que esse material fosse estudado de maneira individual. Que isso fosse uma coisa, uma iniciativa mesmo única da sua parte, você e como é o caso do assunto desse ano aí, o Espírito Santo, tá certo? Lembre que esse culto aqui, o culto coletivo, ele nunca pode substituir o culto pessoal. Então, esse é o projeto da igreja, é o pessoal. Ontem nós falamos, né, sobre o fruto do Espírito Santo, a parte um. Hoje vai ser a parte 2. Se você tiver aí a sua revista, a gente vai destacar aqui alguns pontos. E nesses dias, assim, a primeira coisa que eu leio nessa revista é esse momento aí de refletir. Creio que é o primeiro ponto aí que é essencial. E o de hoje fala assim: em quais áreas da sua vida o fruto do Espírito tem sido visível? E eu estava pensando assim, rapaz, será que está sendo visível algum na minha vida? Para assim, pensa aí, e a gente tem que pensar agora nesse ponto aqui da introdução da nossa lição, porque ela traz aí um pensamento muito, muito, muito legal, assim, que talvez a gente nunca tinha parado assim para analisar, porque a gente fala assim, fruto do Espírito e os frutos da carne. Um está no singular, que na verdade obras da carne, né? Obras está no plural e fruto está no singular. E a nossa revista aqui, ela deixa claro por que isso. E eu vou até ler essa parte aqui para ficar bem assim nítido na nossa mente. Diz assim, a primeira se encontra no singular, ou seja, fruto do Espírito, para indicar que todas as qualidades listadas são aspecto de um único fruto, cuja virtude deve se manifestar integramente no caráter moldado pelo Espírito. Ou seja, o fruto ele vem diretamente do Espírito Santo, ele é único, único. Já a questão da carne, né, que fala as obras da carne, ela está no plural e diz aqui, aparece no plural para enfatizar a diversidade e a natureza fragmentada dos comportamentos pecaminosos. Cada uma dessas obras representa uma manifestação isolada do afastamento de Deus. E a gente tem falado muito sobre essa questão de fruto do Espírito, obras da carne, e vem esse momento aqui de refletir que diz assim, quais são é, na sua vida a parte do fruto do Espírito que é mais visível. Então, para que a gente saiba disso, eu creio que nessa manhã seria bom a gente refletir quais são, então, esse fruto que o Espírito Santo coloca na nossa vida. E se você puder abrir a sua Bíblia aí em Gálatas, no capítulo 5, você vai encontrar lá, capítulo 5, verso 22.
Sejam bem-vindos também os irmãos aqui de outras igrejas, além do Monte Castelo. Nós temos gente aqui do Fé em Deus, temos também pessoas do Monte Castelo 2 e temos também alguns amigos do Retiro Natal. Diz assim, ó, o verso 22, mas o fruto do Espírito é amor. Aí você vai pensando naquela parte que está aqui o momento de refletir, né? Em quais áreas da sua vida o fruto do Espírito tem sido visível? Será que é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio? E diz aqui, ó, contra essas coisas não há lei. Fala assim que não há lei, porque a lei, muita gente acha que a lei é para salvar. Na verdade, a lei, ela aponta o nosso erro, né? Aponta o nosso pecado. Lembra daquele estudo bíblico que a gente dá para as pessoas que diz que a lei é tipo um espelho? Então, quando a gente destaca essa parte aqui do trabalho do Espírito Santo na nossa vida, a gente foge da maldição da lei. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, mas o fruto do Espírito é alegria, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, volto a refletir aqui com vocês. Em quais áreas da sua vida o fruto do Espírito tem sido visível? A gente vive numa comunidade ali na igreja e vocês se conhecem bem melhor ainda, que vocês já convivem bem mais tempo. E hoje a gente tem aqui 46 telas aqui, e a gente olha cada tela e fica pensando, nossa, fulano realmente ele tem um domínio próprio muito bom. Ciclano, ele tem um amor maravilhoso, ele é alegre, ele tem paz e tal. A gente olha muito isso na vida dos outros, mas a gente precisa olhar isso na nossa vida. E se nós trabalharmos com esse tipo de fruto na nossa vida, nós teremos realmente nos aproximado do Espírito Santo. A gente tem que lutar para ter esse Espírito aqui. Porque, como diz a primeira parte aqui da lição, já as obras da carne são muitas, né? São muitas que eles colocam aí realmente no plural. Ele que eu falo, Paulo, né? E está bem um pouquinho acima. Coloca aí o verso 19 aí, na página da tua Bíblia, e diz, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glotonaria e coisas semelhantes a estas. Então a lista aqui é grande, feia. Vocês notam que já saiu filme com essas listas, já saiu séries falando sobre essas listas, já saiu novela sobre esse assunto. Então o povo ele se acostumou com essa parte aqui que destaca as obras da carne. Mas aí, amigos, vem também que a gente também pode refletir sobre as obras da carne na nossa vida. E aí eu posso mudar aqui o momento de reflexão da nossa meditação e perguntar para cada um de nós, e a gente mesmo responder, em quais áreas da sua vida as obras da carne têm sido visíveis. Talvez tenham sido visíveis não para a igreja, né, mas para você mesmo, para mim mesmo. A gente sabe o que a gente cai aqui em cada uma dessas. A gente às vezes cai numa inveja, cai ali na inimizade, a gente é perito em fazer divisão na igreja, o grupo e tal. Tudo isso é uma obra da carne. Como é que a gente vence essa obra da carne? Com o fruto do Espírito Santo. Então, esse é o primeiro momento aí da nossa revista. É a gente refletir se esse fruto do Espírito Santo tem sido realmente visto na nossa vida. E a primeira pessoa que tem que ver é você mesmo. E agora a lição destaca essa parte aqui da palavra revelada, né? E ela começa a falar que uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, ela vive segundo o fruto do Espírito Santo. Uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, gente,
é, os evangélicos, os pentecostais, eles gostam muito de usar aquela frase que é muito forte no meio deles, é muito bonito também. Ele diz assim: Fulano foi batizado no Espírito Santo. E quando diz que Fulano foi batizado no Espírito Santo, Fulano deixou de fazer as obras da carne. E agora o que ele produz é o fruto do Espírito. Então, o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele vem para convencer a gente do mau caminho que a gente dava. Qual é esse mau caminho, gente? É o caminho das obras da carne. E agora, quando a gente é tocado pelo Espírito Santo, a gente é batizado pelo Espírito Santo, a gente agora passa a ter o fruto do Espírito Santo de maneira mais clara, mais nítida na nossa vida. E essa parte revelada ainda destaca assim alguns versos, né? E eu queria atentar a alguns versos que diz que quando a gente é batizado pelo Espírito Santo, nós temos o poder, o amor e a moderação, ou seja, até nossas palavras são palavras são palavras de paz, são palavras de alegria. E ainda diz aqui, né, Provérbios capítulo 31, verso 26, fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Então, o que ele fala agora para abençoar, ele fala para aconselhar, ele fala para instruir. Isso é um fruto do Espírito Santo. E aí, gente, a gente já viu que a Bíblia nos dá força, não apenas aqui a carta de Paulo, mas a Bíblia nos dá força para que possamos realmente praticar isso. E qual é a melhor maneira de a gente praticar? Como essa meditação é uma meditação feita realmente para ser pessoal, essa meditação nos leva a refletir de maneira individual e a gente pratica isso de maneira o quê? Coletiva. Sempre pensando nisso. O fruto do Espírito ele não deve ser apenas praticado de maneira pessoal, ele deve ser colocado para fora, ele deve ser agora de maneira coletiva. E o nosso meio de trabalhar isso coletivamente é na igreja, é na escola, é na faculdade, é no nosso trabalho, é no nosso dia a dia. E aí vem a parte aqui, gente, do testemunho inspirado. Testemunho inspirado, gente, eu não sei se vocês têm percebido a cada manhã essa parte do testemunho inspirado, é onde eles colocam que deve ser um testemunho prático, um testemunho vivido em ambientes com muitas pessoas. Tanto que a primeira linha aí diz assim: a influência do Espírito Santo é a vida de Cristo que no homem. E aí faz a gente lembrar quando Jesus foi batizado, né? Quando desceu ali o Espírito Santo sobre ele em forma de uma pomba que disse o seguinte: esse é meu filho amado em quem o que me comprazo. Ou seja, quando a gente usa o fruto do Espírito na nossa vida, aí seria bom a gente olhar para cima e ver agora o Espírito Santo descendo e falar assim: olha, esse daí, ó, lá do Monte Castelo, lá do Fé em Deus, é meu filho amado que eu me comprazo. Mas nós só vamos ouvir isso se nós estivermos longe das obras da carne. Essa é a parte do testemunho inspirado. Lembra aqui da primeira frase aqui desse texto que diz: a influência do Espírito Santo é a vida de Cristo aonde? No homem. A vida de Cristo no homem. Gente, eu posso destacar aqui também essa parte aonde ele coloca que nós fomos chamados, bem parecido com aquele povo que foi chamado ali para entrar na arca e não entraram. Naquela época, lógico, eles não tinham esse conhecimento aqui da lista aqui de fruto do Espírito e nem das obras da carne, mas eles já conheciam o que era o certo e o que era errado. E Ellen White, ela faz menção disso ali no manuscrito, página 126, que é a última parte aí do testemunho inspirado, né? E ela diz assim: foi porque os homens semearam as sementes do mal, que, que a iniquidade, o crime e a violência predominavam no mundo
antes, né, do dilúvio, ela deixa claro. Aí você fala, mas pastor, eles não tinham realmente essa lista. Sim, eles não tinham essa lista, mas eles tinham algo que nós temos hoje, que sabe o que é? O toque do Espírito Santo. E esse toque do Espírito Santo, naquela época, veio através da pregação de Noé, veio através da busca incessantemente de Noé para salvar cada um deles. E vocês sabem da história que durou ali uma pregação de 120 anos. E mesmo assim, eles preferiram alimentar as obras da carne. Então, por que essa parte do testemunho traz esse pequeno detalhe ali da, da, da época do dilúvio? Porque aquelas pessoas, elas perderam a vida porque elas alimentaram muito mais as obras da carne do que o fruto do Espírito. E sabe, querido, isso aqui já deixa uma lição muito grande para a gente. E Ellen White, ela vai mais longe, ela diz assim que muitos deles estava com o seu passaporte garantido para a vida, porque eles construíram a arca, eles estiveram andando com Noé, mas eles ouviram muito mais o chamado da carne do que o chamado do espírito e morreram afogados. Então é interessante essa passagem ali no Patriarcas e Profetas, quando ela fala isso. E lembra, o testemunho inspirado, ele começa por cada um de nós. E eu queria frisar novamente a frase do início: a influência do Espírito Santo é a vida de Cristo aonde? No homem. E o Espírito Santo, a primeira manifestação sobre Cristo foi ali no batismo, quando diz: esse é meu filho amado em quem me comprazo. E se nós vivermos assim, gente, aí vem a última parte da nossa lição, nós teremos uma vida o quê? Transformada. O que é uma vida transformada? É aquela pessoa que era completamente perdida e a gente olha hoje e diz assim, nossa, fulano é um milagre. Podemos definir que é um milagre, mas podemos acertar mais ainda se falarmos que ele deixou as obras da carne e agora ele passa a andar conforme o fruto do Espírito. E olha, essa primeira parte aí é interessante, eu gostaria de ler com vocês, que diz assim, há uma diferença fundamental na maneira de viver de quem é guiado pelo Espírito Santo, em contraste com aquele que cede aos impulsos da natureza pecaminosa e vive de acordo com as obras da carne. Há uma diferença fundamental. E diz aqui, o Espírito oferece o quê? Um amor que se expande uma alegria que não depende da circunstância, uma paz interior que silencia a inquietação, uma paciência que persevera, uma bondade que desperta sorriso e uma fidelidade que constrói pontes. Essas características são características do fruto do Espírito, né? Ela busca unidade, ela busca coerência e, acima de tudo, irmãos, ela busca também transformar o caráter. Esses dias, eu não me lembro qual foi dos pastores que passou por aqui durante essas manhãs que falou isso, que o caráter é a única coisa que levaremos para o céu. E esse caráter bem alimentado aqui na terra, com o fruto do Espírito, ele será realmente um caráter maravilhoso para toda a eternidade. A última parte aí, último parágrafo, gostaria de destacar com vocês que diz assim, ó, nunca se canse de fazer o quê? O bem, pois no tempo certo você colherá os frutos de uma vida verdadeiramente o quê? Conectada com o Espírito Santo. Eu estava lendo esse material ontem à noite e eu fiquei pensando assim, nossa, parece que são palavras que antigamente não tinham uma associação, né? Tipo Espírito Santo e conectada, porque é uma palavra nova, né? Essa conectada. Ah, fulano, você está conectado. Então, talvez há 40 anos atrás falasse uma palavra dessa para o seu avô, ele não ia saber o que era conectado. Hoje a gente já sabe. E como é que a gente está conectado?
Se você agora não estivesse ali conectado no seu aparelho, a sua internet, você não estaria assistindo esse negócio aqui. Se o seu computador não tivesse conectado, não adianta nada. Ou seja, não adianta ter um celular, não adianta ter um computador, não adianta ter uma TV se você não tiver uma internet. E o interessante é que a internet a gente não vê, a gente não sabe nem por onde às vezes passa o fio dela, mas o que mais chama atenção é que precisamos dela para estar conectados em momentos como esse e outros. Assim também é o Espírito Santo. Nós precisamos estar conectados com ele. Talvez as pessoas não sabem quanto tempo tu passa orando, talvez as pessoas não vão saber quanto tempo você lê a sua Bíblia, quais são os livros que vocês estão lendo, isso aí as pessoas não precisam saber. Mas uma coisa é certa, você conectado com o Espírito Santo, as pessoas vão perceber que você é diferente, que você tem algo diferente, e isso vem do fruto desse Espírito. Porque, como diz aí um ditado antigo, é que o fruto não cai longe do pé. Lembra desse ditado? Ou seja, a pessoa conectada com o Espírito Santo, ela vai produzir esse fruto, e esse fruto vai cair perto do pé, e esse pé que eu digo é a maneira coletiva, as pessoas vão ver que você é diferente. Então tá aí, gente, e eu volto para finalizar com a primeira parte, que é o momento de refletir em quais áreas da sua vida o fruto do Espírito tem sido visível. Responda essa pergunta para você, porque se você colocar isso em prática, não apenas você vai ser abençoado, mas nós seremos abençoados porque nós vamos conviver vendo esse fruto na sua vida. Sua família vai ser abençoada e todos nós estaremos felizes com isso. Amanhã, durante o dia, pela manhã, nós iremos estudar sobre as condições para receber o Espírito Santo. E eu queria incentivar vocês a fazer desse estudo aqui um estudo mais pessoal do que coletivo. Então, se você puder estudar essa lição aqui antes de chegar nesse momento aqui, seria maravilhoso, porque quando a gente estuda sozinho, a gente marca na lição, a gente escreve, a gente rabisca, então isso é muito bom. E o momento de reflexão fica mais forte ainda quando é algo mais pessoal. Que Deus nos abençoe e que nessa terça-feira possamos ter a oportunidade de transbordar o fruto do Espírito, não apenas na nossa vida, mas na vida das pessoas que estiverem conosco, tá bom? Vamos Amém. orar, queridos. Vamos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela meditação, pela lição de hoje. Nós conhecemos muito bem quais são o fruto do Espírito e conhecemos muito bem quais são as obras da carne. E, Senhor, dentro de nós, todos os dias, é uma grande luta. E queremos pedir perdão porque muitas vezes nós perdemos essa luta para a carne. E queremos nos agarrar, Senhor, ao Teu Filho Jesus, para que possamos ter condições de praticar, Senhor, o fruto do Espírito da nossa vida. Para que as pessoas possam enxergar isso em cada um de nós, para que possamos ser pessoas realmente guiadas pelo Espírito Santo e usadas por esse Espírito para abençoar outras pessoas. Teremos agora um dia com muitas atividades e queremos te pedir uma bênção para ele. Te oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia, Amém. amigos, e até amanhã.